cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, da cruz o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, ele me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, e somente pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor, é o teu amor, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente ele me atraiu e eu, sem palavras estou, eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. É o meu Deus, cantarei com
todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esplendor de Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos. O começo e o fim, começo e o fim. Deixe formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o leão, Cordeiro e o leão. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Coloco você a declarar isso aí na sua casa, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus. É meu Cante aí na sua casa.
A fé por vezes volta quando o mal não posso ver. A Jesus eu me dirijo, ouve meu piloto ser. Oh, não temas, sou contigo, seu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, estou contigo, seu piloto até o fim. Oh, não temas o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, volto a olhar ao meu piloto, este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importas com o perigo, eis a mão, confia em mim. Se do mar à praia chego, mesmo havendo turbilhão, vejo meu piloto ao lado, tenho fé na direção. Oh, não temas, estou contigo, seu piloto até o fim. Oh, não temas o perigo, eis a mão, confia em mim. Graça e paz, irmãos, vinda essa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando agora mais uma Quarta com o Pai, né? Essa parte da mensagem, já tivemos alguns louvores e queremos agradecer a Deus por ser a última Quarta com o Pai, o último culto deste ano, né? Hoje, dia 30 de dezembro de 2020, um ano que não foi fácil, todos sabem o quanto foi difícil esse ano, mas um ano também de fé, um ano onde nós pudemos exercer a nossa fé, o nosso cristianismo, né? Voltando para casa, né? E agora, já voltando para a igreja, nós nos fortalecemos cada dia mais, com a graça de Cristo, que esse próximo ano seja um ano de renovo, de restauração, um ano de bênção para as nossas vidas. Eu desejo a todos um ano novo abençoado, um ano novo próspero em saúde, próspero em trabalho, em financeiro, né? Em questões financeiras, e principalmente prosperidade espiritual, que nós possamos crescer em conhecimento e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo nos ensinou, que nós busquemos crescer sempre em conhecimento e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa noite eu queria trazer uma reflexão falando sobre isso, falando sobre renovo, falando sobre recomeço, restauração. E antes de iniciarmos, eu gostaria de orar, pedir para que o Senhor fale conosco e que o Senhor fale com os corações de cada um,
de vocês que estão assistindo, para que nós possamos ter um ano de 2021 mais próximos dele, cada dia mais ele estando intrínseco com a gente, né, fazendo parte do nosso dia a dia. Esse é o meu grande desejo para nós como igreja, como IBAGE, que a nossa igreja dê esse passo em direção ao relacionamento com o nosso Deus. Vamos orar? Deus tremendo, Pai, eu te peço, ó Pai, que nos ajude, Senhor Deus, a caminhar contigo todos os dias das nossas vidas. Que esse próximo ano, Senhor Deus, seja um ano, um recomeço, um ano de restauração, um ano de reconciliação, um ano de perdão. Senhor, que o dia de amanhã, que é dia 31 de dezembro, não seja apenas um dia onde nós mudemos apenas de calendário, ou que se mude apenas de um dia para o outro e que nada seja refletido e que nada mude em nossas vidas. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, para que as suas bênçãos e as suas misericórdias nos alcancem, ó Pai. E para que isso seja possível, Senhor Deus, eu te peço que coloque em mim, coloque em nós um coração puro e um espírito reto, como diz o salmista em Salmo 50, Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Unja, Senhor Deus, as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito nunca possa deixar de falar conosco e nos mostrar o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, é uma oportunidade muito boa para que nós possamos falar sobre recomeço, né? Afinal, a gente está aí aos pés de mudar mais um ano, né? E 2021 está aí cheio de oportunidades, né? Repleto de oportunidades. Teremos 365 dias, com a graça de Deus, de oportunidades para revelar o amor de Cristo através das nossas vidas. E eu queria trazer um pouquinho disso, né? Dessa esperança que é os recomeços. E Jesus é que propõe, né, esse caminho de recomeço, esse caminho de restauração em todos os momentos da nossa vida. E por incrível que pareça, até no finais dos tempos, até no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, que é o que a gente vai ler, Jesus propõe a nós que recomeçamos. Então, lá no livro de Revelação, no final da Bíblia, no finais dos tempos, no final de tudo, Jesus ainda nos propõe, e propõe a igreja de Éfeso, né, nesse sentido, de que voltemos e recomeçamos, lembremos o nosso primeiro amor. E é isso que eu quero propor para os irmãos nessa noite. Vamos ler a Bíblia? Abra aí sua Bíblia no livro de Apocalipse. O versículo é um versículo só, o versículo 2. O capítulo 2, o versículo 5. O capítulo 2 fala sobre a carta à igreja de Éfeso, como eu disse, né? E o versículo 5, ele propõe o seguinte: Jesus propõe o seguinte àquela igreja e a nós: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, arrependa-te e volte. São esses 3 pontos que eu queria refletir nessa noite com vocês e que são especiais dentro dessa proposta de Jesus para a igreja de Éfeso e, obviamente, para nós como igreja de Cristo também. Quando Jesus propôs isso para a igreja de Éfeso, e ele diz lá nos primeiros versículos que eu sei de como vocês eram, né? Eu sei como vocês eram uma igreja antes atuante, como vocês amavam, e agora eu não vejo mais este amor, não vejo mais essa proposta.
Então, quando Jesus diz, lembra-te daquelas coisas que você fez primeiro, o que é a primeira proposta dessa lembrança? Primeira coisa que a gente faz quando a gente lembra, a gente começa a pensar naquilo que a gente fez, nas coisas que a gente fez, de bom ou de ruim. A gente começa a meditar, né? Relembrar aquilo que a nós era proposto e que antes não era um fardo, antes não era sacrifício. E agora a gente coloca empecilhos para fazê-lo, né? Mesmo que seja na nossa perspectiva, né? Na nossa vida. Então antes eu tinha um prazer enorme de passar 30, 20, uma hora orando, lendo a palavra, me edificando ali. E agora passa 15 minutos e eu já fico, poxa, eu já li, será que eu já li planos bíblicos o suficiente no meu celular? Né? Para hoje, para hoje tá bom, li 3 versículos. Então é isso que Jesus propõe para que a gente lembra-te. Lembrar é trazer esperança também. Lembrar é trazer as coisas que a gente outrora fez e que não faz mais, e que é possível, como estamos ainda vivos, é possível que daqui para frente nós façamos novamente. Então, quando a gente pensa em coisas do passado que eram boas e que a gente poderia praticar na nossa vida cotidiana mesmo, por que não fazer de novo? Por que não retomar isso, né? E aí, legal que quando a gente pensa em lembrar, a gente logo já pensa lá em Jeremias, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Então vamos ler esse versículo para a gente embasar melhor. Vamos ler. Lamentações, né? Lamentações de Jeremias, ou o livro de Lamentações, capítulo 3, o versículo é o 21. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lembrar, olhar para trás, nos faz redimensionar aquilo que a gente pode fazer no futuro. Então, se o nosso costume atual é fazer pouco, fazer nada, fazer um pouquinho mais, fazer um pouquinho menos do que a gente fazia antes, é possível olhar, relembrar, olhar para trás e redimensionar isso. Fazer um pouco mais. E este fazer não é um fazer de ativismo, né? A proposta de Jesus não é para que nós façamos mais programações. A proposta de Jesus para a igreja de Éfeso não era que eles criassem mais eventos, né? Mas é que olhassem para trás e relembrassem do seu primeiro amor, daquele fogo consumidor interno, de que assim, eu não posso em nenhum momento deixar de falar com Jesus, mesmo estando trabalhando, mesmo estando na faculdade, mesmo estando em casa, em todos os momentos. Jesus, é isso mesmo que o Senhor quer, Jesus? É isso mesmo que eu devo fazer? Espírito Santo, fala comigo. Então é nesse sentido de trazer à memória o que te traz esperança. Qual é a esperança que você tem de um mundo melhor para 2021? Se você não olhar para trás e ver da onde Jesus te tirou, do lamaçal do pecado que Jesus te tirou, da onde que ele te livrou, que poderia tantas coisas ruins acontecerem e não aconteceram, porque ele te livrou. Então é isso que faz o relembrar, lembra-te, a relembrança, lembra-te. Só que só a lembrança não restaura este primeiro amor, não é verdade? Só lembrar não faz uma transformação, né? Ela não gera não gera algo novo, só relembrar. E aí Jesus propõe um segundo passo, uma segunda atitude, que é arrependa-te. Arrependa-te. Então primeiro a gente lembra,
daquilo que nos traz esperança, lembra do nosso primeiro amor, lembra daquilo que a gente fez. E o segundo passo é arrepender. Arrepender daquilo que nós estamos fazendo, aquilo que estamos fazendo de errado. Então a proposta de Jesus para lá, para a igreja de Éfeso e para a nossa igreja é: lembra Jardim Etelvina, lembra Ibage de tudo que você fez e olhe para você hoje. Então arrependa-te, arrependa-te. Arrependa-te daquilo que você tem feito hoje, que está fora daquele plano que você lembrou de Jesus, daquela sentimento que você tinha, daquela sensação de que você precisava de todas as formas proclamar o nome de Jesus, adorar a Jesus em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então ele propõe arrependa-te, o arrependimento. Não basta ter saudade, né? Não basta ter saudade. Só o remorso não move alguém, né? Tanto é que quando Jesus diz para perdoar e ser perdoado, ele não diz só para lembrar. Ah, lembra antes como era a amizade de vocês e agora como tá ruim e assim, perdoe, né? E vai ficar melhor. Não é antes do perdão, e serve para nós também como cristão, antes do perdão é necessário o arrependimento. E antes do movimento de recomeçar, do movimento do novo, do movimento de restauração, é preciso arrependimento. Foi assim com o povo de Israel, quando o povo era cativo na Babilônia, quando o povo era cativo no Egito. Em todos os momentos que o povo de Israel desobedeceu a Deus e virou cativo, né, de alguma outra nação, que aquilo ali representa o pecado, né? Então, para que Deus retornasse ele ao seu povo, ao seu país, ao lugar que Deus prometeu, foi necessário arrependimento. Então, Igreja de Cristo, Ibage, se você quer que Jesus, que Deus, façam que nós retornemos àquela maravilha que era nas suas lembranças. Ah, que maravilha que era a igreja antes. Ah, que maravilha que eu era antes. Antes de ter essa restauração, é necessário arrependimento. E arrependimento do quê? Arrependimento de pecado. Não é remorso. Ah, porque eu deveria ter ido na igreja e não fui. Não é isso. Não é isso. Não é remorso. É arrependimento de pecado. Se eu fiz mal a alguém, preciso me arrepender. Se eu fiz mal ao Espírito Santo, eu preciso me arrepender. Se eu negligenciei ao mandado de Jesus, se eu negligenciei ao chamado de Deus, eu preciso me arrepender. Para que haja restauração, para que os muros sejam reconstruídos, para que o novo templo seja erguido, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, antes é necessário arrependimento. É por isso que Jesus propõe à igreja de Éfeso: lembra-te de como vocês eram antes, arrepende-te de como você está agora. Arrependimento. Só que só recordar e só chorar, né? Porque quando há um arrependimento, você chora na presença de Deus, você pede perdão às pessoas e há aquela comoção, né, no meio do povo de Deus. E eu oro para que Deus faça isso em nós como igreja. Que haja uma comoção real, verdadeira, não apenas sentimental, mas espiritual. Uma comoção espiritual no meio da Igreja Batista Jardim Etelvina, para que o Espírito Santo possa proclamar restauração, proclamar renovo em nosso povo. Então, assim, não adianta só recordar e chorar, né? Jesus propõe um terceiro passo, e um passo prático, né? Um terceiro passo prático, que é: volte à prática das primeiras obras. Veja aí que Jesus ele diz as primeiras obras.
Aí a gente pensa assim, ah não, mas eu tô salvo, eu não preciso fazer mais nada para ganhar minha salvação. E é verdade, você não precisa fazer mais nada para ganhar a sua salvação. Mas e as pessoas ao nosso redor? E as pessoas que o pessoal lá, os jovens, domingo passado foram entregar cestas de Natal? Saciamos ali, para a glória de Deus, né? Saciamos ali uma semana, sei lá, alguns dias de fome deles. Mas e a fome espiritual desse povo? Por isso que Jesus propõe: volte à prática das primeiras obras. Então, e essa prática das primeiras obras, Jesus não propõe um ativismo, como eu disse antes. Jesus não propõe novas programações, novos eventos. Não. O que Jesus propõe é: volte a fazer aquilo que eu te mandei fazer, que é a grande comissão. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-o a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. É isso. Assim, não tem outra alternativa, não tem outro caminho, não tem outra forma, não existe outro como das pessoas chegarem e servirem a Deus e se salvarem, a não ser por Ele, a não ser por lembrar de onde saiu, a não ser por se arrepender e a não ser por praticar as obras que Jesus propôs para nós. Então, e o que é interessante, irmãos, dessa proposta de Jesus, é que a pandemia nos ensinou isso, né? A pandemia nos ensinou de que não são eventos, não são programações, não são nada disso que faz com que Jesus ache, com que Deus ache adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Porque se fosse esse ativismo, tava todo mundo perdido, né? Todo mundo fora do barco, porque a pandemia fez com que nós voltássemos para nossas casas, com que não nos reuníssemos congregacionalmente, né? Então, se fosse por causa de atividades, a gente deixaria de ser adorador, né? E aí a minha pergunta é: será que por causa da falta de atividades na igreja, cultos nos sábados, cultos presencial na quarta-feira, culto no domingo de manhã, salas de EBD, será que por falta dessas atividades você deixou de ser adorador, que o adora em espírito e em verdade? Porque se a sua resposta aí no seu interno for sim, eu desanimei, eu tenho algo de esperança para te dizer. Eu não, na verdade. Jesus tem algo para te dizer. Lembra-te do dia, das coisas que vocês faziam outrora. Lembra das coisas que você fazia antes. Se arrependa e pratique as obras propostas por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu desejo de coração que antes dessa virada de ano, que nós possamos, eu e você aí que está assistindo, que nós possamos tirar um tempinho para orar, para refletir sobre como foi o nosso ano, e fazer, mesmo que sejam anotações, fazer propostas, propor para Deus, propor para você mesmo aquilo que você quer que seja realizado em 2021 para sua vida. E eu espero que essas propostas não sejam simplesmente propostas materiais, porque se a gente, como a Bíblia mesmo diz, se a gente viver somente para as coisas daqui desse mundo, nós somos os mais miseráveis. Então eu desejo que essas propostas que você coloque no papel, que você irá colocar no papel aí na virada do ano, que sejam propostas espirituais, que sejam propostas para te edificar espiritualmente, para te engrandecer diante do reino de Deus, para que o Senhor te engrandeça,
para que o Senhor te exalte. Para que isso aconteça, nós precisamos nos humilhar, porque a sua palavra diz que aqueles que se humilham serão exaltados. E exaltação também, a tradução pode ser considerado como restauração, um recomeço, um novo momento, um novo ano. Então isso é o que eu desejo para vocês, é o que eu desejo para nós, um ano cheio de bênçãos, como pessoas, como irmãos, como cristãos e também como comunidade. Que este ano de 2021 seja um ano que possamos recomeçar, que possamos ali, cada um de nós, como foi lá com Neemias, cada família traga o seu tijolo para que os muros sejam reerguidos novamente. Você está disposto a isso? Sua família está disposta a isso? A cada família trazer o seu tijolo para reerguer os muros de Jerusalém, ou os muros da Ibage? Eu espero que a sua família, que você esteja disposto a isso, porque teremos muito trabalho pela frente, muitas obras, muitas pessoas, muitas obras para ser reconstruída. E as obras que eu digo que serão reconstruídas são pessoas, reconstruções emocionais, reconstrução material também, de ajudar a arrumar emprego, arrumar lugar para morar, né, arrumar as moradias, arrumar o que comer. Mas mais do que isso, nós precisamos batalhar com uma mão o tijolo e na outra a espada, como é lá em Neemias, como está escrito. Depois leiam o livro de Neemias, como as famílias se uniram, com uma mão o tijolo e com a outra a espada, para defender as suas posses, defender aquilo que elas tinham. E nós somos a Ibage, nós temos a igreja. Então que nós possamos ter essa proposta vinda de Jesus, numa mão tijolos para reconstruir nossa igreja, reconstruir as pessoas ao nosso redor, e na outra mão a espada. E é essa espada aqui, ó, que eu estou dizendo, essa espada, a palavra de Deus. Numa mão o tijolo, na outra mão a espada, a palavra de Deus. Que o Santo Espírito de Deus nos unja e nos ensine a fazer isso em 2021. Eu desejo de verdade, cada um, que esse ano possa ser bênção na vida de cada um. Que nós possamos desejar ardentemente, 100 vezes mais do que coisas materiais, 100 vezes mais coisas espirituais, vindo da parte de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, paz, um feliz ano novo. E já no domingo que vem aí, Pastor Roque já estará de volta das férias dele. E graças a Deus, com a graça de Deus, estaremos já iniciando um novo ano, celebrando ao nome do Senhor Jesus, agradecendo por chegarmos até aqui e agradecendo a Ele também por nos dar tantas experiências marcantes que ficarão para o resto das nossas vidas, experiências que ficarão para a história da humanidade, isso que nós vivemos em 2020. Deus abençoe e até mais.